Olá pessoal, então vamos falar um pouquinho sobre gravitação. A gente vai falar agora sobre a lei da gravitação universal. A lei da gravitação universal proposta por Newton, ela tem uma causa. A causa é que massa sempre atrai massa. Então, se tem massa, tem força gravitacional. Lembrando que essa força gravitacional é uma força sempre de atração, ela é jamais de repulsão. Se massa atrai massa, é uma força de atração e não de repulsão, né? Pela terceira lei de Newton, a gente tem que uma ação gera uma reação. Essa ação é de igual módulo, igual direção, porém em sentidos contrários, e atuam em corpos distintos. Então a gente tem aqui um exemplo, eu tenho um planeta de massa mzão e um satélite, um planeta menor de massa mzinho. Eu tenho, nesse caso, uma ação e uma reação. Eu tenho duas forças. Eu tenho a força que o planeta exerce na massinha e que a massinha exerce no planeta. Portanto, comprova a terceira lei de Newton. Eu tenho igual módulo, essas forças elas estão em igual módulo, elas têm a mesma direção, porém elas têm sentidos contrários, certo? E atuam em corpos distintos. Então, para especificar a terceira lei de Newton, isso aqui. Outra coisa interessante de a gente falar é que é uma força de campo. Até uma certa época, antes de Newton, as forças geralmente eram forças de contato, certo? Então a força de campo, que é o campo gravitacional, ela não é uma força de contato. Se ela não é uma força de contato, ela é uma força de campo a uma certa distância, vocês podem ver aqui, a uma certa distância que separam as duas massas. E a partir daí, então, Newton elaborou a lei da gravitação universal, que diz que uma força gravitacional ela é igual a uma constante. Ele não sabia o valor dessa constante, quem achou o valor dessa constante foi um cara chamado Cavendish, certo? Então é proporcional a gravidade vezes o produto das massas sobre uma distância ao quadrado. Então percebam, a força ela é proporcional ao produto das massas e ela é inversamente quadrática, certo? A força é inversamente quadrática a uma distância. Percebam, essa distância ela é entre os centros de massa. Nesse caso aqui no exemplo, a distância, percebam, ela tem que ser calculada pela distância de centros de massa. Eu vou ter um corpo, no caso esse corpo, que é uma massa, no caso maior, eu vou reduzir a massa a um ponto, certo? Aqui já como é um ponto, eu não vou precisar reduzir a um pequenininha massa, né? Já é uma massa pequena, eu não tenho que calcular o centro de massa, porque é um ponto, né? Já essa massa aqui é maior, eu reduzo toda a massa a um ponto e calculo a distância entre os centros de massa. Isso é interessante porque se eu calcular essa distância, os centros de massa, percebo, se eu tenho um planeta, essa partezinha aqui, ó, essa parte menor, ela é o próprio raio desse planeta M, né? Então, essa distância R vai ser o Rzinho do planeta, o raio sendo uma circunferência, o R do planeta, mais uma altura H, por exemplo, certo? Então a força gravitacional está aqui, G, mzinho sobre uma distância R ao quadrado, nunca esqueçam que essa R é a distância entre os centros de massa. E essa constante de gravitação universal, que não foi descoberta por Newton, e sim por Cavendish, ela é uma constante que foi achado o valor, que é 6,67 vezes 10 na menos 11. Percebam, é vezes 10 na menos 11. É uma ordem muito pequena. Ela é uma ordem muito pequena. É interessante falar da ordem porque a gente pode pensar, bom, se há duas massas e uma distância, há uma força gravitacional. Então por que, por exemplo, eu e o meu colega, a gente não se atrai com uma força gravitacional? A questão é que por essa ordem ser pequena, e as massas de duas pessoas, por exemplo, serem, sei lá, 50, 60 quilos, por ser 10 na menos 11, o número é muito pequeno. Então a força gravitacional é praticamente desprezível, vai ser um número muito pequeno. Por isso que a gente não vê duas pessoas se atraindo, por exemplo. Já um planeta, nesse caso, e uma massa, percebam que a massa do planeta é muito grande. Por exemplo, a massa da Terra é 10 na 24, é uma ordem muito grande, que consegue supor essa ordem, consegue sobrepor essa ordem de 10 na menos 11. Então, se eu tiver uma massa grande, certo? Uma massa grande, eu vou ter uma força gravitacional existente. Mas se eu tiver massas pequenas, essa ordem aqui não vai ser desfeita, certo? Porque essa ordem é pequena, então eu tenho que botar um valor maior, certo? Para suprir essa constante.
percebam, essa constante tem as unidades, né? Eu vou falar um pouquinho das unidades. A força é dada em Newton, certo? Massa, as massas são dadas em quilos, e o raio não, no caso, é a distância entre centros de massa, é dada em metros, tá? Essa constante, eu não tenho que ficar decorando, não vou decorar tudo isso aqui, né? Geralmente essa constante é dada, mas só para a gente fazer uma reflexão, se a força gravitacional é gravidade, massa, constante gravitacional, produto das massas sobre a distância entre os centros de massa ao quadrado, eu posso dizer que a unidade dessa gravidade, certo? Vai ser, o que eu fiz foi multiplicar a força, eu estou fazendo uma análise dimensional aqui, certo? Eu quero saber a dimensão dessa gravidade. Então, eu passo multiplicando esse R, então eu vou ter força gravitacional vezes R ao quadrado, sobre o produto das massas igual a gravidade. Então, eu sei que força em Newton, certo? Eu sei que a distância no SI é dada em metros. Então, metros ao quadrado. Sobre massa vezes massa, 2 vezes quilo, quilo ao quadrado. Então, está aqui a unidade mais comum de ser dada à constante gravitacional, que a gente colocou aqui, ó, é Newton metro quadrado sobre quilograma ao quadrado. Essa é a unidade mais comum. A gente sabe também que se uma força é uma massa vezes uma aceleração, certo? Eu tenho que a força que é dada em newtons é quilograma metro por segundo ao quadrado, certo? Porque eu tenho Newton aqui e eu tenho Newton aqui. Eu posso fazer eu posso ter mais uma unidade dessa constante gravitacional. Se eu sei que Newton é quilograma metro por segundo ao quadrado, quilograma metro por segundo ao quadrado, ó, eu vou colocar aqui nesse lugar, vai ficar quilograma metro por segundo ao quadrado vezes metro, certo? Metro ao quadrado aqui, ó, em cima, sobre quilograma ao quadrado. Eu só coloquei Newton, que eu sei de força vezes uma aceleração lá da parte de forças, só substituir aqui. Então o que eu vou ter? Ó, quilograma eu posso cortar com essa aqui. Eu tenho massa duas massas, então eu vou ter massa vezes massa ao quadrado, massa ao cubo, sobre quilograma segundo ao quadrado. Então, a constante gravitacional ela pode ser dada tanto em metros cúbicos, quilograma segundo ao quadrado, tanto nessas duas unidades. A parte de unidades da gravitação que é a mais complicada, né? Porque a gente tem que analisar essa questão. E aqui estavam as unidades. Isso aí é mais uma parte que eu fiz para vocês, é uma parte mais de análise dimensional, só para ter uma noção sobre as constantes. Geralmente ela é dada no valor de 6,67 vezes 10 na menos 11. Isso aí, pessoal. Então era basicamente isso sobre a lei da gravitação universal. Ela é uma lei sempre de atração, ela é uma força de campo. Se ela é uma força de campo, há uma distância, e a força é calculada com Gmm sobre a distância dos centros de massa ao quadrado. Nos próximos exercícios a gente vai ter vários exemplos disso, certo? Nos vemos numa próxima oportunidade, um grande abraço e até mais.